Este é o Azul. Viva! Este é o primeiro episódio do podcast do Azul, o novo projeto do público sobre ambiente. No podcast Azul falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade. Neste primeiro episódio, a jornalista Teresa Firmino, uma das editoras do Azul, entrevista a bióloga Wanda Brotas Gonçalves. Bem-vindos ao podcast do Azul. Tenho comigo Wanda Brotas Gonçalves, é bióloga, professora catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, dedica-se à investigação e ao ensino da ecologia. Wanda, bem-vinda. Muito obrigada por esta oportunidade. A Wanda já vai no quarto livro de histórias em que alia a aventura e a divulgação científica. Este último livro chama-se A Revolta da Natureza em Brimsa. Que cidade é esta, Brimsa, e que revolta é esta? Brimsa é uma cidade imaginária. Inspirei-me na cidade de Sesimbra, porque é uma cidade pequena e que tem todas as valências que estão aqui no livro, ou seja, tem o turismo, tem a pesca, tem a indústria, tem as fábricas de pedra, etc. Portanto, eu preciso sempre de um sítio físico que seja fonte de inspiração para as histórias. Este último livro é A Revolta da Natureza em Brimsa e tem a ver com introduzir um tema que é pouco conhecido na população estudantil, que é a questão dos serviços dos ecossistemas, a questão da natureza vale dinheiro. E o livro começa logo por uma frase para chamar a atenção sobre isso, que é a negociante de cabelo roxo e saia comprida apareceu na feira de maio com uma tenda sem qualquer tabuleta e sentou-se à porta entretida com o seu tablet. Nos 5 minutos anteriores, todos os habitantes da cidade tinham recebido um SMS a anunciar: troco tempo e haveres pelo bem da cidade e do ambiente. Portanto, esta noção de que o ambiente, ou temos que dar tempo, do nosso tempo útil para melhorar o ambiente. E, portanto, depois tudo a história desenvolve-se à volta dessa questão. Portanto, temos uma negociante estranha. Exatamente. Temos logo no início do livro também aparece um nevoeiro pestilento. e depois há toda uma história que se desenvolve a partir daí, não é? Exato, daí o título A Revolta da Natureza em Brimsa. Portanto, aparece o nevoeiro pestilento, o nevoeiro durante 3 dias, e depois começam a aparecer outros fenómenos que as pessoas não estavam à espera, como os javalis virem para a praia e atacarem as crianças, ou as alforrecas que começam a aparecer com muitas alforrecas na praia, ou as pedras da pedreira que se partem. Enfim, começam a aparecer várias, digamos, calamidades para chamar a atenção. No fundo, essa seria a revolta da natureza. Pronto. E depois a história, o que faz, situa-se muito nas pessoas. E depois aqui as pessoas, há várias personagens, como por exemplo o Presidente da Câmara, que então aproveita a ideia das pessoas darem o seu tempo para limpar a praia e para tirar os plásticos. Brimsa é uma cidade inspirada em Sesimbra, mas é uma cidade fictícia, não é? O que não existe, é um nome fictício para nos levar para a ideia de que é preciso saber olhar a natureza. Esta frase surge várias vezes ao longo do livro. Exatamente, é para isso mesmo, sim. E eu também centro os personagens principais, são um grupo de jovens estudantes, porque penso que é muito importante estas ideias serem bem partilhadas com os jovens e os jovens terem uma outra atenção sobre o ambiente, que nós também já estamos a ver isso agora, não é? Uhum. E usar estas histórias também como maneira deles se interessarem ou de começarem a pensar, e também de serem histórias que podem ser conversadas no contexto da escola, com os professores, e ligar às matérias. Enfim, esse é o objetivo. E esses serviços da natureza, como exemplo desses serviços da natureza, temos as abelhas, e se elas desaparecessem, o que é que acontecia? Exatamente. Que também surgem no livro. E, aliás, essa ideia dos serviços que a natureza nos presta é uma ideia que está presente ao longo de todo o livro. Essa ideia, também, tanto quanto sei, atribuir um valor à natureza, não surgiu também assim há tanto tempo na comunidade científica, pois não? Como é que surgiu essa ideia de que o que a natureza faz e o que ela contém tem um valor que se calhar às vezes não nos apercebemos dele? Bom, apareceu de facto num artigo dos autores que foram, portanto, apresentaram esse conceito e começaram a calcular o valor da natureza. E, por exemplo, a polinização foi um dos exemplos que eles deram,
ou outro a produção de água, ou a produção fotossintética, que proporciona oxigênio no ambiente, enfim, uma série de exemplos. Esses artigos, ao princípio, foram muito contestados, e depois também, entretanto, essa parte da ciência e os serviços de ecossistemas também têm evoluído, mas eu penso que, em termos de conceito, é muito relevante e ajuda a pensar, as pessoas que não são cientistas também. Por outro lado, tem sido muito útil, porque nesta gestão do ambiente há sempre vários intervenientes. Introduzir esse conceito, e até um conceito que põe X dólares ou euros por hectare, ajuda na gestão dos ecossistemas das cidades, porque há ali uma linguagem comum entre os vários intervenientes. Mas hoje, quando se faz um empreendimento ou se constrói algum projeto de desenvolvimento ou de ordenamento no território, tem-se em conta esse valor? E esse valor é incorporado já nesse... Eu não lhe sei responder se sim ou não, mas o que eu sei é que há agora bastantes investigadores em todo o mundo que trabalham nestas ferramentas e que usam essas ferramentas em diálogo com os gestores, não é? Aqui no seu livro, precisamente, a certa altura tem uma passagem sobre os serviços que a natureza nos presta. Se calhar peço-lhe para ler. Exato, depois a certa altura aparece um rapaz, um jovem cientista, a explicar aos miúdos da escola, e ele diz o seguinte: a natureza presta muitos serviços e alguns deles tu pagas sem reparar que pagas. Outros estás tão habituado a ter de graça que nem ligas, respondeu o cientista. E continua a explicar. Quando compras uma mesa de madeira, pagas à loja, pagas o trabalho das pessoas que fizeram a mesa, das que cortaram a árvore, das que cuidaram da árvore enquanto vivia. Não pagas o principal, que são as condições que existem na natureza que permitem que a árvore exista. Imagina que vives no planeta Marte. Quanto dinheiro terias de gastar para que a árvore pudesse ser plantada, crescesse e se desenvolvesse? Pronto, esta é a explicação que o jovem cientista dá aos miúdos. E a seguir ele também fala das abelhas e do... Exato, pronto, e depois pus a questão das abelhas e dos polinizadores, e repare, tanto estas ideias que eu tive, que eu apresentei aqui, das várias calamidades, são questões também que aparecem nos jornais, a questão das abelhas e das vespas que invadiam, portanto são calamidades que eu exagero aqui no livro, mas recorri-me de fenómenos e de notícias que aparecem nos jornais para isso. A questão dos polinizadores, chamar a atenção das abelhas e do papel das abelhas é fundamental, porque aqui ao princípio também, quando as abelhas desaparecem, a frase que eu tenho aqui é: as pessoas não se preocuparam porque ainda tinham potes de mel em casa. Portanto, essa questão que nós no fundo estamos sempre muito, muito centrados e pensamos, isso não é connosco, nós temos mel, não nos preocupamos. Mas, portanto, é preciso explicar esta função das abelhas, por exemplo, na polinização. E de outros insetos. E de outros insetos. A certa altura também aparecem aqui umas personagens um pouco estranhas, que são os blascos. Exato. Que é uma alusão à pseudociência e aos vendedores de banha da cobra, um tema que hoje até é bastante atual em algumas circunstâncias. Ou como é que interpreta estes blascos? Estes blascos são, de facto, os vendedores de banha da cobra. São os que se aproveitam do ambiente que as pessoas tinham, de ambiente de preocupação, e aproveitam também essa ideia de que é preciso pagar os serviços de ecossistemas para, de facto, até extraírem dinheiro e esforços das pessoas. Portanto, no fundo, são os maus da fita. Mas isso é muito atual, e nós agora no Covid também vimos isso. Quando estava a escrever o livro, comecei com estas cada vez mais calamidades e parecia um bocadinho esse meu dark side das coisas serem tão pessimistas, porque por um lado também temos esse pessimismo todo e não sabia como é que havia de resolver a história, porque também tinha que ter um cariz científico. E depois, com o que aconteceu no Covid e com as fake news e com a crendice das pessoas, eu percebi, pronto, se eu puser os blascos a exigir estas coisas e depois há aqui, digamos, as informações, há umas que são verdadeiras e outras que não. E por isso é que eu também chamo aqui a atenção da atitude científica que alguns miúdos têm, como aqui a Clarinha, que vai identificar as alforrecas, diz: mas estas alforrecas não são urticantes. E picaram alguém, mas afinal quantas pessoas picaram? Ou os javalis, quantas pessoas é que atacaram? A atitude das pessoas que, com o medo depois também faz muito mal, porque o medo depois aumenta esta percepção e até diminui a nossa atitude científica objetiva, e foi isso que eu também quis trazer para esta história. Com estes blascos que no fundo são vendedores de soluções que não existem, na realidade, que são soluções milagrosas, mas que não correspondem, não têm fundamentação científica nenhuma. E depois os blascos, portanto os maus da fita, depois também assustam as pessoas,
através de uns monstros virtuais que só se viam quando se punham os óculos que eles próprios davam. E, portanto, tento também trazer para os livros toda essa parte nova, digital, tecnológica, que é tão importante, principalmente nas gerações novas. Portanto, este livro está cheio de ecologia, que é a sua área de investigação, e o seu livro anterior, que é de 2018 e se chama A Menina que Via o Mar de Várias Cores. Essa menina é a Madalena. Essa menina também tem uns poderes especiais e aqui remete-nos também muito para a sua investigação, a sua área de investigação científica. Que menina é esta e que poderes especiais é que ela tem? Talvez explicar a minha área de investigação científica primeiro. Portanto, a minha área é mais a ecologia marinha, portanto, estudo o oceano. Tenho estudado muito também a questão da utilização dos satélites de detecção remota para estudar o fitoplâncton, que são as microalgas microscópicas que existem no oceano e que são a base da cadeia trófica. E aqui, este livro aqui, a menina tem mesmo poderes especiais de ver os invisíveis, portanto esta aqui é a parte mágica mesmo mágica. Talvez ler aqui a parte da capa, sobre a capa, está aqui: o mar é azul, exceto para a Madalena, que conseguia ver várias cores no mar, mas não sabia o que significavam. Jorgito, um amigo recente e curioso, ajuda a tentar perceber a sua capacidade a ver o que mais ninguém vê. Mas, entretanto, Madalena é raptada pelos cientistas sem escrúpulos que tinham percebido como o estranho poder de Madalena de ver o invisível valia muito dinheiro. Portanto, o que esta menina vê é que ela consegue ver as manchas de fitoplâncton, que obviamente ninguém consegue ver. Quer dizer, nós também conseguimos ver se o mar está mais azul, é um mar mais pobre em fitoplâncton e em partículas de sedimento. Se está mais verde, é um mar com maior concentração de algas microscópicas. Portanto, nós conseguimos ver isso. Mas depois também algas, digamos, o que eu aqui acentuei essa capacidade e pus esta personagem a ver o invisível, porque também acho esse conceito de ver o invisível para já um conceito engraçado. E, portanto, acho muito importante chamar a atenção para o invisível, portanto, no mundo, no planeta, a importância dos micro-organismos. E depois aqui a questão de ligação com o que se faz agora de validação com as imagens de satélite e depois da competição também entre os cientistas. Isso é uma graça aqui entre nós. Esta menina, no fundo, ela tem capacidades que os satélites têm. Exatamente. Portanto, o fitoplâncton são todas as algas microscópicas que estão no oceano, que são grandes produtoras de oxigênio. Portanto, tem um efeito também na regulação do carbono e do ciclo do carbono, suponho eu. Exatamente. E, para além disso, estão na base da cadeia alimentar dos oceanos. Exatamente. Portanto, tem um papel absolutamente crucial na vida na Terra. Tem um papel absolutamente crucial na vida da Terra e, além de agora, como disse muito bem, ter um efeito muito importante no ciclo de carbono. Nesta altura não há dúvida nenhuma que temos tido um acréscimo do CO2 atmosférico nos últimos anos e daí que a comunidade científica também se virou com mais interesse para o estudo do fitoplâncton e para este efeito de sequestro que tem do CO2 atmosférico e também porque, de facto, temos esta capacidade tecnológica agora de olhar o planeta através dos satélites, não é? E, portanto, daí também eu tomar o pulso ao planeta, que é um lema, não é meu, este é um lema da Agência Espacial Europeia, não é? E, portanto, ter esta capacidade de medição de uma maneira muito rigorosa e de uma maneira global. Então, precisamente, como é que é feito esse trabalho? Com que satélites? Há vários satélites que fazem essa detecção do fitoplâncton, portanto, a partir do espaço? De uma maneira consistente desde 1997, que há satélites que têm sensores que são capazes de ver, no fundo, de cor, as bandas de cor, como nós vemos, são bandas de cor discretas. A questão complexa é que os satélites são, enfim, como as pessoas, têm um tempo de vida. Começou em 97, depois, entretanto, começou a haver outros, mas o primeiro que começou em 97 já não está operacional agora. Desde 97 até agora, e principalmente nestes últimos anos, como se viu como era tão importante ter esta capacidade e haver uma continuidade nos dados. Agora, por exemplo, os últimos satélites são da Agência Espacial Europeia e que se chamam precisamente de Sentinel. Portanto, o Sentinel da Terra é uma constelação de satélites. Portanto, eles vão fazer, por exemplo, este que está mais virado para observar a cor do oceano, que é o Sentinel-3. Eles vão fazer o Sentinel, já tem o 3A e o 3B, vão fazer o 3C e o 3D, para haver essa continuidade, para termos a certeza que estamos
do que é que estamos a medir, e com essa informação pode ser uma informação de facto crucial para perceber se está a mudar, e se de facto a base da cadeia trófica está a mudar de alguma maneira, e o papel que tem no sequestro do CO2 e na produção de oxigênio. Portanto, então, desde 97 até agora, houve alguma alteração em relação ao que os satélites têm medido do fitoplâncton, que estão a medir o fitoplâncton na superfície do oceano, não é? Assim, não é uma pergunta fácil, mas quer dizer, não se pode dar um valor geral médio. O que está a acontecer é que há zonas do globo onde se vê que há um aumento, como por exemplo nas zonas com latitudes mais elevadas, e zonas do globo onde há uma diminuição, como nas zonas tropicais, por exemplo. Uhum. Mas e o seu trabalho em concreto em relação a estes métodos de detecção remota do fitoplâncton, no fundo da medição da cor do oceano? Exato. O seu trabalho em concreto é o quê? Do meu lado, e ali na Faculdade de Ciências, nós somos principalmente as pessoas do in situ, ou seja, as pessoas que fazem as medições, e é muito importante saber e medir o que está, de facto, na realidade, que era o que esta menina fazia, não é, com os olhos. Portanto, significa ir em campanhas Exatamente, oceanográficas, sim. fazer medições no local do fitoplâncton, para depois validar a informação por satélite. Exatamente, sim. E saber que a informação do satélite Está corresponde certa. à realidade. Exatamente, sim. E, portanto, temos essa, digamos, essa parte das campanhas, de trazer as amostras para o laboratório e de tratá-las, sim. E temos uma fotografia, podemos ter fotografias regionais e globais do fitoplâncton. Exatamente, sim. Exatamente, na Terra. Exatamente, sim. E depois há zonas mais complexas, outras mais simples. Sim. E essa informação é utilizada para investigação científica, Sim. mas também tem outras aplicações mais pragmáticas no dia-a-dia. Por exemplo, aqui no livro há uma relação que a menina estabelece com um pescador. Ela vê as manchas do oceano e percebe-se se tem mais ou menos fitoplâncton, tem as unhas pintadas de acordo com as várias possibilidades de fitoplâncton que pode observar, e depois estabelece um código com o pescador e ele já sabe se vale a pena ir para o mar ou não apanhar peixe. Isto é um exemplo muito pragmático, e a questão é, isso também é feito na realidade ou é só na ficção? Não, claro que aqui é puxar um bocadinho a realidade, porque na área que o pescador pescaria não seria muito viável, mas isso também é feito na realidade, sim. E digamos em zonas onde se pode ver que haja mais fitoplâncton e, portanto, dirigir os barcos de pesca para essas zonas, sim, isso é feito. E há outras aplicações, como por exemplo, também há aqueles blumes, há algas tóxicas e os mariscos não podem ser comidos por causa de algas tóxicas. Uma aplicação muito concreta destas matérias é precisamente ver onde é que há esses blumes de algas tóxicas e depois, juntamente com a modelação, perceber para onde é que esses blumes vão e, eventualmente, dizer aos mariscadores para não colherem os mariscos naquela altura ou pararem, enfim. Portanto, há várias aplicações, sim. E esta menina, a Madalena, podemos dizer que é muito inspirada em si? Mas isso não sei. Mas foi... isto tudo começou num convite do primeiro livro que eu escrevi. Portanto, já, no fundo, são 4 livros já com estes personagens e principalmente com esta Madalena. Um convite que foi através da Liga para a Proteção da Natureza, sobre os triópes, que são uns bichinhos muito engraçados que existem nos charcos temporários e que estão em risco. E a partir daí depois eu achei tanta graça, digamos, consegui fazer uma história em que punha os personagens, nessa altura ela tinha medo da feiticeira, e também misturar com esta parte da ciência, que depois tomei o gosto e depois escrevi estes 4 livros. Os Meus Amigos Triópes, que é um livro de 2016, penso Exato. eu. Depois escreveu a história do azoto, bom em pequeno e mau em grande. E agora estes 2 de que já falámos. Este apelo para a escrita de divulgação científica destinada aos mais jovens surgiu a partir desse convite da Liga para a Proteção da Natureza, ou era algo que já vinha a crescer em si? Não, concretamente acho que foi através desse convite, sim, que eu comecei a pensar, isto é engraçado, vou fazer. Eu já tinha escrito 2 livros para crianças anteriormente, que não tinham a ver com ciência, publicados pela Gradiva. Um em 2000, que era as Histórias para Meninos Não Quero, que teve 7 edições, teve muito sucesso, Plano Nacional de Leitura, etc. E depois um outro que foi o namorado da minha mãe, e esse não sei se foi por causa do título, mas não vendeu muito bem.
E depois é que entrei agora, desde 2016, entrei nesta faceta, digamos, de contar a história e contar uma história e também tentar chamar a atenção para um determinado problema, para uma determinada questão e tentar também ensinar e que os miúdos se interessassem por estas matérias. E consciência, não é? E consciência, porque sim. Os outros livros, os primeiros, não tinham. Os primeiros não tinham, não. Sim, e escrever um livro deste género é muito diferente de escrever um artigo científico ou um paper, como os cientistas dizem na gíria. Exatamente, sim. Este é muito diferente. Mas já é uma questão muito mais só minha, não é só eu que decido o que é que escrevo. E tenho que ter atenção para quem é que escrevo. E por isso tenho que escrever a ciência. Isso não é fácil. Porque a ciência é muito complexa, não é? E, portanto, depois escrever frases simples, nem sempre depois estamos a corresponder à verdade. De modo que eu tenho que ter sempre essa preocupação, posso simplificar ou não posso simplificar? O que é que eu posso escrever, o que é que eu não posso escrever? Até onde é que eu posso ir, até onde é que eu posso puxar a realidade? Tenho que ter essa preocupação. E este livro, A Revolta da Natureza em Brimsa, quando é que vai ser lançado, apresentado e onde é que se pode depois encontrá-lo? Exato. Foi exato porque eu tive Covid e o lançamento era para ter sido no dia 22 de Abril, na Ciência Viva. Tenho outra vez que combinar com a Ciência Viva quando é que pode ser. Mas o livro é precisamente para ser distribuído pelas escolas. E podem enviar um e-mail a pedir o livro às escolas, rdhenriques@fc.ul.pt e pedir os livros para as escolas ou pessoas individuais. Dedica o livro ao professor Fernando Catarino. Exatamente, sim. O professor Catarino foi uma inspiração para muitas pessoas e para mim, inclusive. E o professor Catarino tem, de facto, teve um papel importantíssimo na ciência e também é uma pessoa com qualidades humanas extraordinárias e, portanto, influenciou-nos muito. E se hoje também ali na faculdade temos um grupo muito forte em ecologia, também é por causa dele. Portanto, assim também. Sim, exatamente. Só para terminar, sobre o oceano, na sua opinião, quais são os grandes riscos que o oceano hoje em dia corre? Certamente a parte funda, temos que manter o oceano sustentável e não é fácil, não é? Com uma população a crescer. Portanto, como é que poderemos não pescar demasiado? Como é que poderemos manter os recursos do oceano mantendo ou respondendo às necessidades da população humana, não é? Em proteína. Mantendo-o também saudável, porque muito do oxigênio que respiramos, produzido pelas microalgas, pelo fitoplâncton, vem do oceano. Sim, exatamente. Muito, metade. Pois, exatamente. Isso é uma das coisas também que antes não se sabia, a certa altura, e com os satélites, precisamente, estimaram que cerca de metade do oxigênio é produzido pela fotossíntese do oceano e outra metade pela fotossíntese dos continentes, portanto, das plantas terrestres. Portanto, no oceano temos as florestas invisíveis. Exatamente. Wanda, muito obrigada. Foi um gosto tê-la connosco. Muito obrigada, Teresa. Muito obrigada. Uma conversa com a bióloga Wanda Brotas Gonçalves, conduzida pela editora Teresa Firmino. Neste primeiro episódio do podcast Azul, deixamos também algumas sugestões de leitura para explorar no nosso site publico.pt/azul. A jornalista Cláudia Carvalho Silva esteve em Alcoutinho, em Faro, para acompanhar o momento em que foram devolvidos à natureza 2 linces ibéricos, Cidra e Salau. O lince é uma espécie salva já da extinção? Nós gostávamos de acreditar que todo o trabalho que foi feito vai permitir que o lince ibérico foi salvo da extinção. Como sabem, esta é a experiência a nível mundial de maior sucesso em termos de reintrodução de uma espécie em vias de extinção. Mas, como percebem, estamos sempre perante um equilíbrio instável e, portanto, precisamos de tempo. Uma reportagem da Cláudia com fotografia do Daniel Rocha. Também o jornalista Nicolau Ferreira partiu em reportagem para nos trazer notícias do morcego de ferradura mourisco. Esteve na herdade da Coitadinha, perto de Barrancos, em Beja, onde foi encontrado há poucos meses um importante abrigo deste morcego em risco de extinção. E para terminar as nossas sugestões, um trabalho que também vai querer ler é um ensaio do geofísico Miguel Miranda sobre o meteorologista português José Pinto Peixoto, falecido em 1996, e as suas descobertas pioneiras sobre a água no deserto do Saara, um dos maiores sistemas de águas subterrâneas do mundo. São alguns dos trabalhos que pode ler em publico.pt/azul. E se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. O
Podcast Azul volta daqui a 2 semanas. Até lá! O público fica no ouvido.